Graça e a paz. Aqui estamos, queridos, para trazer aqui a lição de número 12. O título da nossa lição é Quando Deus se revela ao homem. Já estamos chegando no final do trimestre, graças a Deus, né? E nós vamos aqui apresentar a lição. A nossa lição é essa, né? E chegando ao final. A nossa lição aqui é a de número 12. Quando Deus, repetindo, né? Quando Deus se revela ao homem. O texto áureo diz: Então o Senhor respondeu a Jó, desde a tempestade. Aqui, Jó, capítulo 40, versículo 6. A nossa verdade prática, ela diz: mesmo transcendente e distinto de sua criação, Deus se revela ao homem mortal. Embora nós saibamos, né, a distância que existe da natureza humana para a divina, mas Deus está sempre conosco, é uma promessa de Deus, né? Ai de nós se Deus não estivesse conosco. A nossa leitura bíblica em classe está em Jó 38, versículo de 1 a 4, Jó 39, versículo de 1 a 6, Jó 40, versículo 15 a 18, Jó 40, versículo 15 a 18, e depois 24, e Jó 41, versículo de 1 a 3, em nome de Jesus, ok? Então fica aí conosco, e eu também quero te fazer aquele clássico convite, tá? Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, aproveita aí, se inscreva, porque a sua inscrição nos ajuda, né, a continuar ministrando a palavra de Deus. Então se inscreva, se já se inscreveu, dê o seu like aí, se você gostar, compartilhe, né? Deixe com seu comentário e também não se esqueça de dar aquele toquinho no sininho para você receber as novas notificações dos vídeos que nós vamos colocando, né? Tá bom? Fica aí conosco até o final desse resumo e Deus te abençoe, tá? Bem, quando Deus se revela ao homem, nós vamos ver aqui, né? Está chegando ao final dessa lição tão importante, dessas 13 lições, e hoje nós vamos para 12. Nesta lição, nós vamos estudar como Deus ele se revelou a Jó e dialogou com ele, né? Era o maior desejo de Deus. Deus aqui ele quebra o silêncio, né? Jó ele vivia desesperado ali, num certo sentido, querendo uma palavra de Deus, né? Ele, como nós vimos em todo o decorrer, ele se sentia assim um pouco abandonado, né? Embora não estivesse. Nós vamos ver isso aí durante a lição. Então nós sabemos aí que a grandeza de Deus ela é infinita, né? E não cabe na nossa imaginação a pessoa de Deus, não tem como, né? Uma pessoa infinita. Então ele é o nosso Deus que lida, embora ele seja infinito, ele lida aí com a nossa limitação humana, né? Aí alguém pode pensar assim: como pode um Deus santo, justo, infinito se relacionar com outros seres tão contrários à sua própria natureza como somos nós? Mas nós fomos criados por Deus e nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Então Deus já nos criou com capacidade de ter comunhão com Ele, né? Entrou o pecado no mundo, atrapalhou tudo, mas Deus, através de Jesus, arrumou a casa de novo para aqueles que desejarem ter comunhão com Deus. Bem, a número 1 aqui, a revelação de um Deus pessoal. Bem, o Deus que tem voz, né? O assunto que Deus teve com o inimigo no início do livro de Jó, né? Quando Satanás se apresenta ali diante de Deus, insinuando que Jó era um adorador comprado, que Jó, né, barganhava ali, que se Deus não abençoasse Jó não adoraria Deus, e pelo contrário, se Deus tirasse o que ele tinha, Jó ainda ia blasfemar na face de Deus. Então Jó não sabe, até aqui Jó não está sabendo desse diálogo, né? Ele não está sabendo por que ele está passando aquela prova, porque foi uma prova muito grande, né? Ele estava boiando ali, não sabia de nada, né? Por que ele estava sofrendo daquela maneira. Acontece com a gente também, às vezes acontece coisas na nossa vida e a gente não entende por que está acontecendo, demoramos a entender, mas enquanto a gente não entende, nós suportamos tudo pela fé, sabendo que Deus não nos abandona,
embora eu não sei o que está acontecendo, mas Deus sabe, nós temos que ter essa fé, porque no final Ele nos dá um final feliz, né? Então, até esse momento aqui, Jó não sabia desse diálogo que Deus teve com o inimigo a respeito dele, né? E nem os seus amigos também que ficaram ali falando um monte de coisa desagradável, nem os amigos deles também sabiam desse diálogo, por isso que eles culpavam Jó, né? Então, ao longo dos seus discursos, no livro, cada um falou sobre Deus, né? Todo o decorrer desse livro, Jó falou sobre Deus, a sua mulher falou sobre Deus, mandando Jó amaldiçoar o Deus e morrer, né? Os seus amigos também falaram de Deus, né? Então, durante todo esse tempo, eles falaram de Deus, né? Mas Deus estava presente, mas não falou. Então, o silêncio de Deus não significa que Ele não está presente, né? Nós, como cristãos hoje, na Nova Aliança, nós temos que entender isso, que mesmo o Espírito Santo habitando em nós, nós passamos momentos na nossa vida que nós queremos ouvir ter uma resposta, uma palavra, uma profecia, ou usando alguém, ou um sonho, uma revelação, algo na palavra, mas existe aquele silêncio. Mas esse silêncio não significa um abandono da parte de Deus. Significa que o justo vive pela fé. Nós não podemos ficar atrás de revelações, de visões. Se vier, é bem-vindo, vindo de Deus, lógico, né? Mas a gente tem que entender que nós vivemos pela fé. Nós temos que esperar o momento certo. O silêncio de Deus não significa que Ele não está com a gente, certo? Só que Ele está quieto, né? Esperando para falar na hora certa. Jó suportou o silêncio de Deus, reclamou e tudo, até o capítulo 38. Mas a partir do capítulo 38, Deus se revelou e começou a falar com ele, né? E nós vamos ver aqui. Então nós temos que saber esperar o momento, que Deus tem o momento certo para quebrar o silêncio dele, do jeito dele. Número 2, a poderosa manifestação de Deus, né? A cena de Jó, né, ela foi parecida com aquela pesca maravilhosa de Jesus. Por exemplo, Jó estava naquela situação. Quando Deus se manifesta diante dele, começa a falar do redemoinho, ali Jó já sofre um impacto, já muda tudo, igual Pedro, né? Pedro, quando um pecador experiente já, né, embora não fosse tão velho, mas era experiente, criado ali, ele entendia de pesca. Então quando ele viu aquela pesca maravilhosa que aconteceu ali naquele mar, ele entendeu que aquilo só poderia ser um milagre de Deus. Como um pescador já com experiência, acostumado ali, ele sabia que aquela pesca só poderia ser um milagre. Por isso que ele ficou impactado com aquele milagre, ele caiu de joelho ali diante de Jesus e falou assim: ó, ausenta-se de mim que eu sou um pecador. Porque ele entendeu que aquilo foi um grande milagre de Deus. Então, com Jó também não foi diferente, certo? Ele também foi impactado com aquele encontro com Deus ali, como Pedro foi diante ali de Jesus com aquela pesca maravilhosa. Ele ouviu a voz de Deus, Jó, né? Que a coisa que ele mais ansiava era ouvir a voz de Deus, e ele conseguiu, né? Chegou o momento. Então Jó estava diante de uma manifestação teofânica, né? Aquela manifestação de Deus, né? De forma humana que ele poderia ver, né? Ele falou ali de um redemoinho. Então Deus lhe falava de um redemoinho, e dessa forma se manifestava a manifestação divina. Está ao longo de toda a Escritura, Deus sempre falando, né? Desde o Gênesis até Apocalipse, Deus está sempre falando. Deus nunca deixou de falar. Em muitos casos, as pessoas que não prestam atenção no que Deus fala de muitas maneiras, né? De muitas formas, e a gente tem que estar ligado, às vezes, com aquilo que tu pensa que é coincidência, é Deus que está falando. Por que Deus fala? Porque Deus é um Deus pessoal, Ele é onipresente, certo? Então, sendo onipresente, Ele fala pessoalmente com cada pessoa. Deus não é de estar terceirizando. Ele pode usar alguém para falar, mas é Ele que está falando, né? Deus pode estar me usando aqui para falar para você. A voz é minha, quem está falando sou eu, mas Deus pode estar me usando para falar para você, né? É só você estar ligado no que está saindo aqui, né? Então, mas Ele é um Deus pessoal. Isso aí é que é a coisa mais importante.
O nosso Deus não é terceirizado, ele é um Deus pessoal, ele trata contigo pessoalmente. Número 3, né? O Deus que está presente, certo? Entre os capítulos 3 e 37, aparecem várias referências a Deus como El Shaddai. El Shaddai é o Deus Todo-Poderoso, né? Na teologia aqui tradicional, que foi exposta pelos amigos de Jó, era uma forma, Deus, né, agia assim de uma forma fria e distante. Quando eles se referiam a Deus era assim: ah, aquele Deus longe, que a gente sabe nem quem é, sabe que ele tem um poder, que ele criou tudo, mas é um Deus distante. Mas o nosso Deus não é um Deus distante, é um Deus presente, certo? Então é um Deus, né, que nós não podemos tratá-lo assim de uma forma fria, indiferente, entendeu? É um Deus presente, é um Deus que está sempre com a gente. Jesus falou: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, um Deus que existe, mas está longe dos homens, era a teoria dos 3 amigos de Jó. Deus existe, lógico, mas não está nem aí para a gente. É o deísmo, né? Deus criou o mundo e largou ele para lá. Isso não existe. Deus criou o mundo e cuida dele, embora o homem vai tentando destruir de qualquer maneira, né? Então é um Deus que existe, mas está longe dos homens, apesar de ser forte, poderoso, mas é indiferente. Não, isso aí é uma teologia errada, certo? Então, nesse contexto, Jó vivia um grande dilema, certo? Um Deus forte, poderoso, mas que não tenha compaixão, não resolve nada para a gente, né? Não resolveria, mas é o contrário. Deus é um Deus poderoso, né? Forte, mas é um Deus cheio de compaixão, né? É um Deus que tem compaixão de nós, é um Deus que tem misericórdia. Se não fosse a misericórdia de Deus, nós seríamos consumidos. É a misericórdia de Deus que é a causa de nós não sermos consumidos, né? Então, Jó, mediante também essa teologia apresentada, de que Deus é forte, poderoso, mas é um Deus distante e indiferente, Jó, recebendo essas notícias, né? Essas mensagens que foi entrando nele, e ele passando aquela prova terrível, né? No silêncio de Deus, certo? Ele viveu um dilema, ele se achou abandonado, certo? Muitas vezes, quando a gente está passando uma prova tremenda, vê uns Elifaz da vida trazer mensagem ruim para a gente, para piorar mais ainda a nossa situação, entendeu? Nós devemos tomar muito cuidado em que a gente presta atenção, porque tem mensagem que vem do diabo através das pessoas quando você está passando uma prova, para te perturbar mais ainda, né? Então Jó, pensando que se achou abandonado. Então Jó não sabia daquele diálogo, né? Conforme dissemos no início, Jó não sabia o que Deus tinha conversado com Satanás, falado com ele, o que o diabo tinha insinuado para Deus, né? E Deus deu um bom testemunho de Jó. E Jó, ele fez as queixas dele baseado no conhecimento que ele tinha, mas ele não blasfemou contra Deus, né? Ele fez as queixinhas dele, até amaldiçoou o dia dele e tudo. Ele estava num desespero terrível, né? E com aqueles 3 homens atribulando ele mais ainda, mas ele não pecou, certo? Talvez ele estava se achando um pouco sábio, né? Mas Deus aqui humilhou ele, botou o Jó no lugar dele. A verdade é essa. O pecado dele foi esse, certo? Mas não blasfemou. Satanás ficou envergonhado na vida de Jó. Então, esse é o que Jó passava, né? Por isso é que ele se sentia só. Mas o silêncio de Deus também indica que as maiores provas que nós passamos é pela fé. Você não vai ficar ouvindo a voz de Deus ali, Deus fala aqui, Deus... Não, nós não vivemos nessa direção de ficar ouvindo voz de Deus aqui, uma profecia ali, uma palavra ali. Não, nós temos a palavra de Deus escrita para nós. Agora, no justo viverá da fé. Entendeu? Se Deus falou que não vai nos abandonar, então eu não tenho que estar querendo alguma coisa para poder justificar que Ele está comigo. Não precisa, é pela fé, né? O que vale é a palavra. Número 2 aqui, a revelação de um Deus sábio. Então, número 1, na mecânica de um Deus sábio. Deus, na sua revelação,
a Jó, ele convida Jó a contemplar o universo. Olha só, Deus aqui, quando convida ele para contemplar o universo, veja só, e vê-lo como funciona. Deus chama, contempla o universo, vê como funciona. Então existe assim uma mecânica celeste que rege os fenômenos naturais, né, de forma que garanta a sua perfeita regência. O funcionamento do universo é perfeito, harmonioso e com propósito, certo? Os céus manifestam a glória de Deus. Então, Jó, ele se comportara como um sábio, mas Deus lhe mostrou que ele não sabia nada. Deus manda Jó contemplar a natureza porque ele nada sabia da sua origem. Quando Deus manda Jó contemplar a natureza, não está querendo que Jó fale alguma coisa. Deus está falando assim, ó, olha a natureza, tu não sabe nada dela. É isso que Deus está querendo mostrar a ele. Se ele não sabia como funcionava nem a natureza, ele vai saber como funciona outras coisas da qual ele se julgava, né, sábio. Né? Então Deus começa a mostrar a ele aqui que não é nada disso daquilo que ele estava pensando, certo? Isso aí é uma mudança tremenda de um Deus que estava em silêncio e agora começa a revelar a Jó, mostrando a Jó a sua incapacidade de entender a mecânica do universo, certo? Se ele não entendia a mecânica do universo, como ele ia entender a mecânica da vida? Que nem nós vamos ver agora. Então muitas vezes Deus ele deixa alguns questionamentos para a gente, não porque ele está querendo que a gente dê uma resposta que a gente tem que saber, não, é para mostrar que a gente não sabe, né? Bem, a dinâmica da vida. Se Jó não sabia nada sobre a ordem da criação divina, para mantê-la, né? Jó 38, 39, 41, Jó deveria responder as seguintes questões. Olha só, como veio existir a criação? Não tinha nem noção disso. Jó se achando sábio, se você estudar o contexto direitinho das palavras de Jó no livro todo, você vai ver que ele se achava sábio, né? Ele teria de explicar a Deus como alimentar as coisas simples. Deus começou nas coisas simples. Por exemplo, como alimentar os leões, os filhotes, as cabras montesas, o jumento, a avestruz, os animais e por aí afora, entendeu? Então, se essas coisas básicas ele não sabia como funcionava, ele não poderia se considerar como sábio. É aquilo que Paulo escreveu, dizendo-se sábio, tornaram-se louco. Quantos homens, não é o caso de Jó, que Jó mudou, Deus botou Jó no lugar dele e ele mudou completamente. Ele falou, se arrependeu, né? Mas quantos homens hoje, né, se consideram sábios, né? E tão sábio que eles desprezam até a Deus, ainda tem o pecado de dizer que Deus não existe, são ateus. E diz isso com o maior prazer. Hoje está na moda dizer que é ateu, que Deus não existe, né? Diante de uma grande plateia por aí, em certas faculdades, as pessoas têm até vergonha de dizer que Deus existe, né? Porque a onda hoje é dizer que Deus não existe. É um absurdo isso. Um dia eles vão ver a besteira que fizeram, né? Espero que se arrependam a tempo, né? Então está claro que a providência divina que preserva as coisas criadas, né? É lógico, Deus criou e não abandonou. Não é o que o deísmo ensina, como eu falei no início. Deus criou e abandonou, não. Deus ele criou, cuida e preserva, né? Então, isso aí é que é a nossa salvação. Nós temos um Deus de amor, que preserva, cuida e ama, né? Bem, pois tudo foi projetado por Deus, né? Esse mundo que está aí, Deus fez tudo com a sua sábia direção, certo? Então, de forma sábia, inteligente, Deus criou tudo, certo? Não sabendo Jó explicar, né, tudo isso, como poderia discutir com Deus? De forma nenhuma, né? Era a hora de Jó se humilhar e reconhecer a majestade divina. Chegou a hora, né? E ele soube fazer isso. A pessoa tem que entender, quando chega a hora dele dar o braço a torcer, né? Ó, agora não dá mais para mim, me perdoa, não adianta, eu reconheço. A gente tem que saber reconhecer esse momento, quando você tem que dar o braço a torcer. Jó chegou o momento que ele tinha que se humilhar diante de Deus.
Não adianta cobrar, por que eu estou sofrendo, por que eu estou passando isso, né? Ele não blasfemou. Satanás não alcançou essa vantagem na vida de Jó. Ele continuou irrepreensível, né? Ele deixou uma bobeirinha dessa aqui, mas ele entendeu, com essa dinâmica que Deus usou aqui com ele, levou ele ao reconhecimento de que ele não sabia nada e que ele tinha que se humilhar diante de Deus. Ele reconheceu isso e se humilhou, né? Isso aí é que é importante, a pessoa saber o momento que ele tem que se humilhar diante de Deus, porque senão ele vai sofrer a vida toda. Número 3, na necessidade de se conhecer melhor a Deus. Bem, era preciso que Jó contivesse o seu orgulho, né? Jó falou muitas verdades sobre Deus, mas ignorou o quanto não sabia acerca do Criador ao trazer a revelação mecânica, celeste. Deus não estava censurando a integridade de Jó, né? Deus conhecia Jó e já tinha dado seu perfil lá para Satanás. Ele é irrepreensível e não tem ninguém na terra como ele. Deus manteve isso, né? Deus só queria o que? Trazer Jó para o lugarzinho dele, só isso, né? Então, Deus mostrou para o inimigo o perfil moral, espiritual, né? Já no início do livro. Jó permanecia um homem justo, íntegro, mas faltava o que nele? Humildade, entendeu? Ele estava agindo de forma presunçosa e precisava reconhecer melhor a Deus. Conhecer melhor a Deus, certo? Isso aí era importante para ele. Porque muitas vezes a pessoa, mas eu tenho 50 anos de crente, mas você tem aquela experiência profunda com Deus? Ou conhece Deus só na superficialidade? Tem isso também, né? Então vamos para a parte final aqui. Número 3. A revelação de um Deus poderoso e justo. Aqui está Berremote e Leviatã. Vamos ver, isso aqui é importante. Nos capítulos 40 e 41, Deus faz referência a duas grandes criaturas. Ele chama a atenção de Jó para a natureza indomável desses animais, a fim de quê? De ilustrar o seu poder divino. Algumas Bíblias, né, elas traduzem esse termo por hipopótamo, né, e crocodilo, enquanto o behemote representa a força bruta de um animal, né, por excelência, né, um animal forte, poderoso, né? É bem explicado isso lá. E o Leviatã se parece mais com uma criatura com poderes sobrenaturais. Então Deus mostra a Jó que por mais poderoso que esses animais fossem, eles estavam debaixo do poder de Deus. Deus controlava eles, né? E Jó não tinha condições de fazer isso. Então, assim, nessas coisas básicas ele já não podia, quanto mais nas outras, né? Então é isso que Deus está querendo mostrar, né? A fragilidade de Jó. Não basta já o que ele passou, né? Mas o interior do homem só Deus é que conhece. É aquele ditado: Deus não vê o homem como Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, Deus vê o interior, né? Então vamos para a parte final aqui. A justiça e a graça, que nós vamos ver aqui, certo? Bem, se Jó, né, não é capaz de lidar com esses animais, então como poderia tratar desse mundo tão complexo, né? Ele agiria com justiça ao tratar dos complexos dilemas humanos? Lógico que não, né? Então Deus estava querendo mostrar o seu erro, né, de achar que o Criador não havia sido justo com ele, né? Ele sentia, né? Ele se sentia assim injustiçado. Ele achava que não merecia aquilo, entendeu? Todos nós às vezes podemos nos achar. Você está passando uma prova, você se acha que não merece. Eu não mereço passar essa prova. Aquele irmão ali é pior do que eu e ele não passa prova nenhuma e eu estou passando. Aí você se sente injustiçado, né? Eu não mereço isso. Quantas pessoas já ouvi dizer: eu não mereço o que eu estou passando? Quem sabe é Deus.
Entendeu? E muitas vezes a gente passa a prova, não é porque merece, não merece. É porque tem que passar mesmo. Nós estamos nesse mundo. Entendeu? Se vós fosseis do mundo, não passaria. Se nós não fôssemos do mundo, nós não estávamos passando. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas como não somos do mundo, o mundo nos odeia. Então, se no mundo tereis o quê? Aflições. Nós vivemos num mundo, num território inimigo. Não tem como você não passar luta aqui. Só no céu que nós vamos ter luta. Entendeu? Então, é isso que Deus estava querendo mostrar a Jó. Jó achava que Deus estava sendo injusto com ele não merecia aquele sofrimento, certo? Então nós vamos ver aqui uma coisa muito importante, certo? Entendeu? Então, tratar esse mundo tão complexo, ele não poderia, ele agiria com justiça, ele não saberia resolver os problemas complexos do dilema humano. Então Deus estava querendo mostrar o seu erro, voltando, repetindo o que eu disse, de ele achar que Deus não havia sido justo com ele e nem com o ímpio, né? Está lá em Jó 6, 29 e 27, de 1 a 6. Você pode ler. Jó achando que Deus era injusto com o ímpio, com todo mundo. E ainda recebendo aquela teologia daqueles 3 amigos, né? Então, se Jó não era capaz de domar sequer as 2 criaturas criadas por Deus, logo jamais poderia ser igual ou mais justo do que Deus. Entendeu? Então, julgar Deus tem que... é um erro tremendo, né? Então, nós temos que entender isso. Poderia ser igual ou mais justo do que Deus? Nem muito a menos, né? Se auto-justificar. Então nós não podemos se auto-justificar diante de Deus. A nossa justiça vem de Deus, entendeu? Então Jó precisava entender, somente poderia depender da graça divina. Não há nada que possa justificar o homem diante de Deus, senão a sua maravilhosa graça. Não tem como, entendeu? Não existe nada que você possa fazer que vai te justificar diante de Deus. É só a graça de Deus que pode nos justificar através da nossa fé. A graça de Deus vem do céu, é dele, mas na terra é a nossa fé. Entendeu? Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. É o único jeito, né? Então, eu vou ler aqui a conclusão. Então, nesse estudo, mostramos como Deus se revelou a Jó de uma forma maravilhosa. O que Jó tanto desejava, finalmente aconteceu, né? O encontro com Deus. Este se revelou a Jó não para recriminá-lo, mas para revelá-lo quão imperfeito ele era e quanto conhecia pouco da majestade divina. Muitas vezes Deus se revela isso. Não é para te humilhar, é para mostrar quem você é. É para te botar no teu lugar, porque Deus já está no dele. Entendeu? Então, o Criador mostrou a Jó que, apesar do seu silêncio, isso é que é importante, ele sempre estava presente no controle de todos os acontecimentos. Deus controlou tudo. Deus fala: Satanás, toca só no que ele tem. Depois, toca nele, mas não toca na vida. Deus foi controlando tudo. E depois Deus restaurou tudo, como nós vamos ver agora na próxima lição. Entendeu? Então, portanto, ao homem cabe louvar a Deus em qualquer situação. Eu não estou entendendo o que eu estou passando, então é pela fé. Segura que a bênção vem, tá bom? Deus te abençoe. Até a última lição agora, a 13ª, nós vamos estar ministrando ela no próximo domingo, tá bom? Deus te abençoe. Não se esqueça do seu like aí, da sua curtida. Dá o toquinho no sininho aí, nos ajuda aí a divulgar a palavra, compartilha também, tá bom? Um abração, Deus te abençoe e até a próxima.